Fala galera, Caio da Frio novamente e hoje nós vamos falar dessa peça aqui, ó. Você sabe o que é essa peça? Tá em dúvida? Isso daqui chama módulo do ABS. Isso aí, pessoal, isso daqui é um módulo do ABS. Lembrando que existem vários tipos de módulo do ABS, não vai achando que é um módulo do ABS para todos os carros não, tá bom? Hoje eu vou explicar um pouquinho como que funciona essa peça aqui. Para que serve, aonde ela fica e quais são os defeitos dela. O módulo do ABS ele é dividido em três partes. Parte eletrônica, parte hidráulica e a bomba do ABS. Então vamos começar pela parte eletrônica, legal? Como que funciona? A parte eletrônica ela serve para fazer a parte da leitura do seu carro. Como assim, Caio? Leitura do meu carro. Toda vez que você ligar o carro, a luz do ABS ela vai acender e depois ela vai apagar. O que significa? Toda vez que você liga a ignição do seu carro, ele faz uma varredura. Para que serve essa varredura? Para diagnosticar se está tudo certo. Então, ele bate na roda dianteira do lado esquerdo, bate na dianteira do lado direito, traseira do lado direito e traseira do lado esquerdo. Ele verificou que todos os chicotes estão em ordens, que não tem nenhum danificado, ele apaga a luz do ABS, tá bom? Legal? Então a gente já entendeu como que funciona a leitura da parte eletrônica do ABS. Como é que ele faz o acionamento? Essa parte eletrônica, ele tem um chicote em cada roda e desse chicote tem um ímã. Geralmente esse ímã ele fica ou no rolamento, ou na homocinética na dianteira, e na traseira ou na campana ou na ponta de eixo. Tem esses dois pontos aí. Então conforme vai rodando os chicotes, eles fazem a leitura. Se ele percebe que a roda ela vai parar bruscamente, que é quando você pisa mais forte no freio, ele aciona as solenoides que fica na parte eletrônica. Ele acionando a solenoide, ele não deixa a roda travar. Então o que acontece? O seu pedal de freio ele trepida, você escuta um barulho de motor na frente do seu carro, que é o quê? A bomba funcionando. Porque o que ele faz? Ele faz com que o fluido ele fique indo e voltando dentro dessa peça aqui. Então o seu pedal fica trepidando. Assim ele não deixa a roda travar e você não perde a estabilidade do volante, tá bom? Então se ele perceber que alguma roda vai travar, ele entra em acionamento. Caio, quando ele está com defeito, o que acontece? Simples. Parte eletrônica deu defeito, acende a luz do ABS. Tá legal? Então, algum sensor do ABS está cortado, seu cachorro comeu algum sensor que já aconteceu muitas vezes. Comeu o chicote, traseiro, chicote dianteiro, ele vai fazer a leitura, ele vai perceber que tem algum cortado, ele permanece aceso. Tá? Então ele não apaga a luz, tem alguma coisa errada na parte eletrônica, quando é problema no chicote. Ah, deu algum curto nessa parte eletrônica aqui. É a mesma coisa, ele acende e não apaga. Ah, Caio, o meu carro, ele liga, apaga, quando eu saio para andar, ele acende a luz do ABS. É parte eletrônica? Com certeza. Por que, Caio? A parte eletrônica, o que acontece? Geralmente, quando acontece esse problema, é porque foi trocado ou um rolamento, ou uma homocinética na parte da dianteira. Na parte traseira também tem rolamentos também. Como assim, Caio? Como assim? Trocou o rolamento que não tem nada a ver com o freio e acende a luz. Seguinte, vamos trabalhar com a linha Fiat. Tá? Isso daí são para todos os casos, mas eu vou falar da linha Fiat. A linha Fiat, vamos trabalhar com a linha Strada. A Strada ela tem a opção com ABS e a opção sem ABS. Caio, pastilha de freio com ABS e sem ABS muda? Não, não muda. Disco de freio com ABS muda? Não, não muda. O rolamento com ABS e sem ABS muda? Muda e não muda. Assim, Caio, muda e não muda. Simples. O rolamento ele é o mesmo. Se você pegar, ele tem as mesmas medidas, interno, externo, altura, tudo a mesma coisa. A única coisa que muda, o rolamento com ABS, ele vem com um ímã na face dele. Para que serve esse ímã? Para fazer a leitura do chicote que fica no seu carro. Então, quando você coloca o rolamento, tá? Você colocou o rolamento, eu vou trocar o rolamento, prensou o rolamento certinho no cubo, mordeu. No rolamento, na face dele, quando tem o ímã, o chicote ele vem e encaixa aqui, ele fica assim. Então, o que acontece? Quando você vira a roda, ele faz a leitura. Então, por que acende e apaga e depois acende? Porque quando você liga a ignição, ele faz a leitura. Nenhum chicote está danificado. Legal? Legal. Quando ele vai começar a virar, ele percebe, opa,
essa roda não está virando, tem alguma coisa errada. O que acontece? Ele acusa no painel. Geralmente isso acontece quando você atinge aí uns 30, 40 km por hora. A maioria das ABS é para entrar em função a partir dos 40 km por hora. Então esse é o ponto da parte eletrônica. Parte hidráulica. A parte hidráulica, como é que funciona? Tem o cilindro mestre. Se você perceber, Caio, como é que eu faço para saber se realmente tem ou não tem módulo do ABS no meu carro, porque não sei se apagaram a luz, se queimaram ou não? Primeiro ponto, ver se você encontra isso daqui na frente do motor. Eu não consigo falar para você exatamente aonde que fica, tá? Então tem carro que fica bem do lado da bateria, tem carro que fica do outro lado, tem carro que fica embaixo do servofreio, é muito difícil. Então o que você faz? Procure isso daqui. Não achou? Ainda tem dúvida? Vai no seu cilindro mestre. Todo carro que tem módulo do ABS, no cilindro mestre sai 2 canos, tá? Esses 2 canos, eles são ligados aqui, ó. 2 canos. Se o seu carro ele tem 4 saídas no cilindro mestre, significa que ele não tem módulo do ABS, porque daí cada saída vai para uma roda. Quando tem um módulo do ABS, vem 2 canos, ele liga aqui e depois aonde ele vai? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 saídas, estão vendo? Então, dessas 4 saídas, cada uma saída vai para uma roda, tá? Então isso daí a gente consegue diagnosticar se tem ou não, se é essa a sua dúvida. Qual que é o problema da parte hidráulica? Ponto muito importante. São 2 problemas crônicos, porém pode ter mais problemas dessa peça aqui. Primeiro, problema de entupir. Como assim entupir, Caio? Às vezes você leva o seu carro no mecânico e na hora de ele trocar uma pastilha ou um disco de freio, ele não abre o sangrador. Se ele não abre o sangrador, o que pode acontecer? Todo aquele fluido sujo, ele vai retornar para o módulo do ABS. Ele retornando para o módulo do ABS, aqui dentro do módulo do ABS, é um encanamento, mas muito, muito fino. Então, o que pode acontecer? Ele pode entupir. Então, ele entra, a sujeira entra e depois ela não consegue sair. Então, toda vez que você pisar no freio, vai frear apenas 3 rodas. Depois, para desentupir, dá um trabalho, meu amigo, e é um belo de um trabalho. Às vezes nem consegue desentupir. Ou então, você fica muito tempo sem fazer o quê? Sem trocar o fluido de freio. Então isso daí é um ponto muito importante, porque daí é ao contrário, a sujeira de cima vem para baixo, entra por aqui, passa pelo encanamento e acaba entupindo a parte hidráulica. O outro ponto, perca de pressão no freio. Como assim, Caio? Perca de pressão? Exatamente. O módulo do ABS está dando o mesmo sintoma que cilindro mestre. Exatamente. Essa peça aqui ela está com o mesmo sintoma que um cilindro mestre. Dentro dela existem solenoides. Essas solenoides elas ficam aqui, ó, tá? Então é encaixado aqui, eu não vou conseguir abrir porque está parafusado. Às vezes o que acontece? Essa solenoide ela trava. Então se ela travar aberto, dentro dessa peça aqui tem uma espécie de um reservatório, tá? Então o que acontece? A primeira pisada, o fluido ele vai para esse reservatório e depois se você pisar de novo você perceber que seu pedal ele vai subir. Porém, você tirou, esvaziou o reservatório, vai continuar a mesma coisa. Então vocês têm que tomar muito cuidado quando estiver perdendo pressão no pedal de freio. Caio, como que eu faço para saber se é módulo do ABS ou se é cilindro mestre? Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo explicando certinho como que a gente vai conseguir diagnosticar se é cilindro mestre ou se é módulo ABS, porque aqui eu estou focado em mostrar como que funciona. Legal? Então esse é um outro ponto. Outros problemas que podem dar no módulo na parte hidráulica é vazamento, tá? Aqui é um selo. Então esse selo aqui, se ele romper, ele pode dar vazamento. Aí você olha, você percebe que o nível do fluido está baixando, mas não consegue enxergar porque o vazamento ele é muito pequeno, mas vocês têm que tomar cuidado. Baixou o nível do fluido? Não é normal baixar o nível do fluido, então vocês têm que dar uma olhada. Se não tiver no reservatório, se não tiver na roda, dê uma olhada aqui. Um ponto muito importante, muito importante. Às vezes as pessoas trocam o módulo do ABS e o que eles fazem? Se vocês repararem, aqui são todas as medidas, porém, cada furo é para uma roda. Então você não pode pegar a conexão que está aqui e ligar aqui. Você não pode pegar uma conexão que está aqui e ligar aqui. Então toda vez que você for mexer no módulo do ABS, principalmente na parte hidráulica, marca o encanamento. Faz 1 risco, 2 riscos, 3 riscos, 4 riscos, para depois, quando você for colocar, você colocar na posição correta. Nós já pegamos o problema da pessoa colocar invertido, dianteiro com traseiro. O que acontece?
Quando vai mais pressão na traseira, trava a roda. Então tomem cuidado com a parte hidráulica, tá bom? Então vamos para o motor. O motor, o problema dele é um pouquinho mais simples de ser diagnosticado. Um dos problemas do motor, o que acontece? Na linha Volks, Jetta, Passat, Renault, eu acho que Megane, Fluence, tá dando muito problema na bomba. Por quê? Honda Fit também, por quê? Essa parte aqui, ó, não tá vedada direito. Então o que acontece? Na posição onde ele fica, cai muita água. Caindo muita água aqui, se entrar água na parte aqui, ele tem uma parte eletrônica, dá curto. Então o que pode acontecer? São dois pontos que acontecem. Ou ele trava, ou então ele pode dar um curto e acionar direto. Então a bomba ela fica o tempo todo acionando. Você até escuta, às vezes, só de você ligar a chave, você escuta esse motorzinho acionando. Até chegar uma hora que ela vai dar curto, porque ela não é feita para isso. Ela não é feita para ficar funcionando 24 horas quando o carro está ligado. Então, esses são os dois problemas que podem dar na bomba, tá? Então tomem muito cuidado. Principalmente quem tem Honda, Volkswagen e qual que é o outro que eu falei? O Renault. Então ou travar ou acionar direto. Caio, de todos esses problemas, todos têm solução? Tem como resolver? Todos têm solução, isso mesmo. A bomba, você tem que desmontar ela e trocar algumas peças, são simples. Geralmente o carvão dela está danificado, você consegue trocar o carvão dela. Parte hidráulica. A parte hidráulica tem uma ferramenta própria que faz o acionamento da solenoide e também trabalha com uma pressão que ajuda a desentupir a parte hidráulica. E a parte eletrônica, quando o sensor estiver danificado, se ele não tiver perdido nenhuma peça, ou você pode, lógico, eletricista, tem que tomar cuidado na hora de emendar o chicote, tá? Então vocês podem emendar o chicote, ou vocês podem trocar o chicote. Hoje em dia no mercado você consegue achar, não tem tanta dificuldade assim para você conseguir achar. Então, um ponto que eu quero deixar aqui é o seguinte: essa parte e essa parte hidráulica e a parte bomba, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de efetuarem uma manutenção. Porque se você fizer alguma coisa errada, você acaba perdendo esse módulo. A parte eletrônica, ela pode dar problema? Pode dar problema sim. Geralmente, quando ela dá problema, 95% dos casos, infelizmente, é PT. Nós já levamos em algumas autoelétricas e todas que nós levamos, ninguém conseguiu solucionar o problema dessa peça aqui. Porque, querendo ou não, isso daqui, qualquer dia eu vou postar um vídeo desmontando ele inteiro. É um computador, é uma placa de computador. Então, se dá problema, é muito difícil recuperar. Ainda nós não conhecemos alguém que consiga recuperar. Então, parte eletrônica, beleza. Pessoal, um ponto que eu quero deixar muito importante para você que está com esse problema e está pensando em trocar um módulo do ABS. Eu procurei na internet, eu vi a foto, são todas as medidas iguais, todas as conexões iguais, a peça é idêntica, mas quando entro mais, já começa a dar dor de cabeça. Mas toda a numeração batia, apenas um número era diferente. Eu posso colocar no meu carro? Não. Eu não recomendo. Mas, Caio, por que você não recomenda? Se tem alguma numeração diferente, pode ser que a luz fique acesa do ABS ou pode ser que ele não funcione 100%. Vamos trabalhar com o Ford Fiesta, que é um carro que está dando muito problema. Se você trabalhar com toda a numeração, apenas um número estiver diferente, o que acontece? Aquele controle de rampa dele, ele fica aceso. Um número, o resto funciona tudo. Daí eu estou falando do Ford Fiesta porque é um exemplo que acontece muito. Se colocar de um Jetta, a luz não vai apagar. Se você colocar de outro carro, qualquer número, pode ser que ele acione sem necessidade. Então, se você está pensando em trocar, você quer procurar um módulo do ABS no ferro velho, não sei aonde, eu não consigo achar, eu quero procurar no ferro velho, eu quero trocar, eu quero colocar um usado. Pega todas as numerações. Geralmente, a numeração, ela fica aqui, ó. Acho que deu o zoom aí. Você pega essa numeração, você não precisa nem escrever módulo do ABS. Você pega essa numeração e coloca na internet e aí você vê se consegue achar alguma peça igual, tá bom? Pessoal,
eu vou fazer o seguinte. Aqui eu expliquei mais ou menos como que funciona o módulo do ABS, tá bom? No link, eu vou deixar alguns links aqui. Lógico, tem alguns carros que eles estão com problemas crônicos de módulo do ABS. Então, por exemplo, Ford Fiesta, o New Fiesta lá, a partir de 2013, se eu não me engano, o mexicano também entra. Ford Ka, tá dando muito problema. S10, tem muito problema de módulo do ABS. Sandero, muito problema também. Então eu vou deixar links aqui embaixo com todos os problemas, links específicos para cada carro, porque daí fica mais fácil para você achar o problema e tentar solucionar o problema do seu carro. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu deixei alguma coisa passar, por favor, deixe seu comentário aqui. Não esquece de deixar o seu like também, que isso daí ajuda muita gente a conseguir atingir mais pessoas e ajudar cada vez mais as pessoas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus.